Aonde mandar eu irei. E aí? Reconhecer no temporal me espera. Era outubro de 2024 e eu sempre participei, né, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, lá na Vila Redenção. Sempre tive uma ligação muito forte e inexplicável com Nossa Senhora Aparecida. E eu participei da novena em 2024. E na novena eu pedi imensamente a Nossa Senhora Aparecida para que colocasse uma pessoa boa na minha vida, que me respeitasse, que fosse da mesma religião que eu me identificasse, né? E foi uma coisa assim inexplicável, tudo aconteceu muito naturalmente. Eu tava meio que desesperada, né? Porque dos meus primos eu era a única que ainda não namorava, achei que ninguém me queria, que eu não era pra minha geração. E pedi muito a Nossa Senhora, e quando foi no final de semana de 26 de outubro, aconteceu o Dia Nacional da Juventude, que era um retiro voltado para jovens, né, de Pirassununga, e foi uma união de todas as paróquias da cidade. E lá, Nossa Senhora Aparecida me presenteou com o amor da minha vida. Conheci a Anísio. Então, no meu caso, é que eu não esperava inicialmente, no ano seguinte, estar namorando, ir para Natal compromissado, né? E ainda tinha um fator que eu ia ficar preso no dia do retiro, no DNJ, né? E eu lembro que um amigo nosso, seminarista, amigo nosso, falou para mim que eu tinha avisado para ele que eu não daria para eu ir porque eu ia ficar preso, só que aí preso no quartel, né? Só que aí ele virou para mim e falou que eu iria e que o anjo da guarda dele normalmente não erra. E dito e feito foi o que aconteceu. E assim que eu entrei no retiro, encontrei a minha noiva, né, tocando violão, e eu posso dizer que a partir daquele dia, minha vida não foi mais a mesma. E aí, no sábado à noite, o padre Dedé tinha pedido para eu cantar Terra Seca, para receber os jovens. E aí tive o primeiro contato com o meu noivo já nesse primeiro instante. E depois tiveram várias danças de músicas católicas, e em uma delas a gente foi o par. A gente fez um par. Dançamos juntos, e aí a gente tinha o crachá, né? Cada um com seu nome. E eu me lembro perfeitamente que ele olhou pra mim e disse: Maria Brandão, eu vou decorar seu nome ainda. Aí eu já fiquei assim, né? Depois a gente dançou, teve adoração e tudo mais. E aí só foram coisas boas. E eu me lembro que ele participava do grupo de jovens da Santo Antônio. E depois o pessoal do grupo de jovens queria fazer uma foto. E o meu noivo veio em direção a mim para pedir para que eu fotografasse o grupo. Tipo, eu já tava quase no final da quadra onde foi o evento. Tinha tanta gente para ele pedir para tirar foto, e ele foi pedir para mim, correu atrás de mim. E aí eu já comecei a perceber, né, que tava rolando algum possível interesse. Depois, lá na mesma noite de sábado, eu fui procurar o Instagram dele, porque eu tinha descoberto o nome dele pelo crachá. E aí pedi pra seguir. E aí ele me seguiu de volta. Essa parte foi muito bacana. Eu lembro que eu chamei a Maria Rita pra tomar um sorvete depois do DNJ. Só que tava tão tarde no dia que eu chamei, na verdade, eu levei ela pra comer um pastel, né? E a partir daí, foram diversas vezes que eu fui buscar ela na faculdade, diversas vezes que eu cheguei lá pra gente assistir um filme na casa dela,
Logo depois eu conheci a família dela no sítio deles, na chácara deles. E aí finalmente, logo antes de ir embora para o Rio de Janeiro, que eu convidei ela para ir lá para minha casa no Rio de Janeiro. E foi lá realmente que eu fiz o pedido de namoro. Eu estava planejando para ser no Maracanã, só que não deu para ser no Maracanã, não sei se choveu, houve algum imprevisto, não sei se o Maracanã ia abrir naquele dia, eu provavelmente estava fechado, então eu tive que trocar, né? Na verdade, eu vou então pedir ela em namoro no melhor cartão postal do Rio de Janeiro, né? Que é o Cristo Redentor. Mal sabe o pessoal que, na verdade, a gente foi expulso do teatro. Amazonas, o policial veio e falou: irmãozinho, até às 10. A gente teve que achar outro canto pra gravar o vídeo agora. E lá se vai a gente agora. Daqui até... Fui pro Rio de Janeiro, conheci a família do meu noivo, conheci minha sogra, meu sogro, pessoas maravilhosas. Tava bem segura, confesso, porque foi a primeira vez que eu viajei tão longe, então para uma distância assim imensa e longe da minha família, né, acima de tudo. E eu adorei, foi uma experiência incrível, eu amei conhecer o Rio de Janeiro. E lá o meu noivo, ele veio, no dia que a gente foi visitar o Cristo Redentor, né, ele veio com um papo assim, porque tem uma tradição que quando quem é a primeira vez que vai ao Cristo Redentor tem que abrir os braços na frente dele e rezar um Pai Nosso, que a tradição tá feita. E aí eu cheguei lá no Cristo Redentor, eu virei pra ele, admirando aquela coisa linda, imensa, abri meus braços, comecei a rezar, né, o Pai Nosso. E quando eu viro pra trás, tá o Anísio com a caixinha da aliança aberta, perguntando se eu queria namorar com ele. Ficou bom? Certo. Hã? Certo. Eu acho que tá bom. Tá zaralhando, né? Então finalmente chegou a hora de ir para Natal, né? Com o coração apertado, tive que deixar a Maria Rita, ela voltou para Pirassununga e algumas semanas depois eu fui para Natal. E lá em Natal eu lembro que a gente chegou a ficar 4 meses longe, 3 meses longe, e como nós somos humanos, então a gente tem fraquezas, a gente queria logo passar a morar junto e depois, posteriormente, se casar, né? Só que como eu estava voltando mais para o caminho da igreja, voltando mais a pertencer à igreja católica, fui conversar com uma moça lá da comunidade de Cristo Ressuscitado, da paróquia Santa Rita de Cássia, lá em Ponta Negra, e contei justamente toda a nossa situação, que a gente estava primeiro querendo morar sozinho primeiro antes de casar. Só que, graças a Deus, Deus pôde iluminar essa mulher e ela, com essa luz de Deus, pôde me aconselhar da melhor maneira possível. E mês de setembro, por volta de setembro, outubro, a gente conversando bastante, confiando bastante em Deus também, com aproximadamente 8 meses de namoro também, a gente decidiu finalmente se casar no dia 30 de maio. Já estava nos planos a gente ir morar junto a partir de 2026 aqui em Manaus. E aí eu lembro que o Anísio me ligou depois da conversa que ele teve com a Chu, da comunidade Cristo Ressuscitado em Natal. E aí ele disse, olha, a Chu me falou que se eu tenho certeza que com a gente tudo é diferente, que tudo foi proporcionado por Deus, por Nossa Senhora Aparecida, então se casem. Estão esperando o quê? Né? Também fomos falar com um padre, e o padre disse que se a gente morasse juntos, nós ficaríamos sem Eucaristia. E para um católico de verdade, ficar sem Eucaristia é uma das piores coisas, né? E aí eu me lembro perfeitamente que a gente decidiu que iria se casar no pulo do gato. Nós queríamos até que fosse em março, mas teria muito pouco tempo para organizar. E aí começamos essa loucura da organização do nosso grande dia, do nosso sim perante ao nosso Senhor. E aí fui a Natal várias vezes, temos memórias marcantes em Natal.
em outubro, nós tivemos a alegria de sermos padrinhos de um casal amigo nosso, né, do Cruz da Milena. E aí passamos um final de semana em Curitiba. E no passeio do Jardim Botânico, eu fiquei noiva, né? O meu noivo me surpreende mais uma vez com um pedido incrível de casamento. E, como sempre, de uma forma muito criativa e com muito amor envolvido. Então, novamente, tudo caminhando, tudo dando certo. É impressionante. Quando mais a gente inclui Deus na nossa vida, mais ela caminha, mais ela dá certo, né? E eu lembro que a gente foi padrinho de um parceiro meu desde muito tempo. E aí foi esse, finalmente, o momento que eu julguei ser a melhor forma de eu poder pedir a minha atual noiva em casamento, né? Eu lembro que eu não tinha tripé, não tinha nada, e aí a gente foi no Jardim Botânico lá em Curitiba. Eu fiz ela levar a bolsa dela só para poder ter um suporte, para poder gravar o pedido, e graças a Deus ela não percebeu nada, nem a aliança no meu bolso, nem nada. Graças a Deus deu tudo certo, e aí eu fiz aquela surpresa para ela, né? Eu fingi que ia tirar um retrato dela, só que na verdade eu tava filmando e ela olhou para trás e eu tava lá ajoelhado, pronto para, né, pedir para se ela se casasse comigo, e graças a Deus ela aceitou. E justamente o que eu desejo, né, o que eu espero desse casamento é, o primeiro de tudo, que a gente continue sempre no caminho de Deus. Foi a partir de Deus, foi a partir da igreja que a gente se conheceu, e eu tenho um propósito de continuar oferecendo tudo da gente, o nosso relacionamento, as nossas dificuldades, tudo a Deus. E eu tenho certeza que se a gente manter no caminho reto a Deus, e com o auxílio da Nossa Senhora também, porque ela foi importantíssima durante todo esse processo, foi ela que pôde proporcionar que eu fosse lá para o DNJ, foi ela que fez com que Maria Rita pudesse também ir, foi ela que fez também que fosse possível que eu me formasse lá na Academia da Força Aérea. Então, sou muito grato também à intercessão de Nossa Senhora, e eu espero basicamente isso, que a gente continue, que a gente, mesmo desanimando, vai chegar um momento que a gente vai desanimar, mas que a gente possa abraçar essa cruz juntos e que a gente possa continuar no caminho de Deus. E, obviamente, que a gente seja muito feliz durante todo esse processo. Desde quando eu conheci o Anísio, eu sinto Deus presente em tudo, em todo o tempo no nosso relacionamento. Eu sempre digo que a distância não é fácil, a distância não é para qualquer um, a distância é só para os fortes. E a gente, tudo é leve com ele, tudo é maravilhoso. Eu sinto Deus presente em tudo, desde o primeiro instante que a gente se viu, que a gente se conheceu. Nossa Senhora Aparecida nos fortaleceu muito com a distância. E o que eu desejo para o nosso casamento é só coisas boas. É tudo de bom, tudo de maravilhoso. Que Nossa Senhora Aparecida esteja presente em cada momento conosco. Que a gente possa nos fortalecer, principalmente na igreja, servir sempre ao Senhor como casal. E eu só tenho a agradecer por tudo. E tô contando as horas, os minutos, os segundos, para deixar a distância apenas na saudade.